Queridos, estimados irmãos e irmãs, aos que nos dão a honra com a sua presença em nos visitar nesta noite, aos nossos estimados e queridos internautas, este momento, em nome da Santa Vó Rosa, do santo e querido irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, do Senhor Jesus, do nosso Deus e do Divino Espírito Santo e do Conselho Deliberativo, eu me dirijo a todos para os cumprimentar com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando-lhes que esta paz, esta bênção e graça dos céus possa estar em nosso meio para nos alimentar com as virtudes preciosas do Espírito Santo, do Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. É por isso que neste momento eu desejo a todos boas-vindas e um bom estar em nossa santa reunião. E ainda transmito-lhes, o abraço e a lembrança do Conselho Deliberativo a todos. Amados irmãos, eu creio que todos estão aqui com o propósito nos seus corações de buscar as bênçãos do nosso Deus. Então, eu vou convidar agora a todos para que se coloquem em pé, inclusive os nossos internautas, mas com as tuas mãos bem abertas, com as palmas para cima, porque já que nós viemos buscar as bênçãos do nosso Deus, então vamos dar a Ele a oportunidade dEle nos abençoar. É preciso que daí os nossos irmãos façam assim, entenderam? Abrindo suas palmas, pedindo a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, que querem mais da graça do nosso Deus, para que assim, quando nós terminarmos esta reunião, os irmãos possam ter a certeza de voltarem para os seus lares, com o Espírito de vida em seus corações. Nós vamos orar. Glorioso, soberano e onipotente Deus, nosso Pai, Deus trino de misericórdia, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, neste momento em que aqui se encontra uma porção de seus filhos, que muitos deixaram os seus lares para aqui comparecer neste tabernáculo glorioso, que assim o Senhor, ó Pai, nos concedeu nos dias de hoje, e também com o desejo em nosso coração de representarmos os irmãos que não puderam ou não poderão chegar nesta santa reunião desta noite, aqui na Grande São Paulo, onde é centralizado a sede de nossa igreja. Por isso expressamos ao Senhor, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, bem como aos santos apóstolos, santos profetas, santos e anjos dos céus, santos arcanjos, serafins e querubins, toda honra, glória e louvor. Querida e Santa Vó Rosa, eis aqui o povo que te ama, que te adora e que te venera, não só a Senhora, mas como ao santo profeta Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a Trindade Excelsa, com o desejo sincero, vó, de que nesta santa reunião, a Senhora, junto com o santo Irmão Aldo, possa enviar os santos e anjos dos céus para tomar conta de todos os atos da mesma, começando pelos teus servos porteiros, ungindo-os para que os mesmos possam ter sabedoria, condições satisfatórias para atender bem a todas as criaturas, ao nosso povo, que adentrarão ainda para participar desta santa reunião. Também suplico a bênção da Senhora para todos os nossos irmãos obreiros que aqui estão presentes, diáconos, diaconisas, nossos companheiros de ministério e pastores, aos regentes, aos seus adjuntos, músicos e coristas, que assim, juntamente com estes membrados coralistas, então irão enfatizar esta santa reunião com as mensagens, alegrando o coração dos demais membros e visitantes internautas que estão participando desta santa reunião a partir deste momento. Por isso, agora nesse instante, vó, eu como teu filho e teu servo oficiante desta santa reunião, junto com os nossos irmãos aqui da sede, nós declaramos iniciada e oficializamos a mesma em teu santíssimo nome com a nossa oração.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Igreja Forte de número 1. Pois é integrante do poder celestial.
perseveremos nesta fé, nossa alma preciosa, bem juntinho da Santa Voz Rosa. E se mancha em nossa alma existirem, agora queremos sempre conservar bem limpa. Sempre humilde perseveremos nesta fé, nossa alma preciosa, bem juntinho da Santa Voz Rosa. E se manchas em nossa alma existirão, agora queremos sempre conservar bem limpa. Tem em minhas mãos um depoimento de fé do nosso irmão Wesley da Silva Vance, residente no município de Botucatu, no estado de São Paulo. Testemunhou sua carta, 18 de dezembro de 2021, assim se expressando: no dia 13 de setembro de 2020, às 22 horas, comecei a sentir fadiga, náuseas e tonturas, e os sintomas se intensificaram. Então fui internado no hospital e minha pressão estava 28/14, e sofria dores tão fortes, em estado de alucinação e delírio, e me aplicaram morfina, e fui internado para transferido para outro hospital, pois eram tantas dores que eu não sentia mais o meu corpo e estava desfalecendo. Então clamei ao santo e querido irmão Aldo e à Santa Voz Rosa por minha vida. Então senti que alguém segurou em meu coração e o massageava. Fiquei 2h30 desfalecido, e quando acordei, estava na mesa de cirurgia e ouvi o médico dizer que a artéria do meu coração abriu sozinha. Então seria possível fazer a cirurgia, a qual foi um sucesso. A angioplastia, o cateterismo e a colocação de stent no meu coração. Aí os médicos disseram que tive um infarto fulminante e que ficaria com sequelas, teria derrame, ou seja, AVC, paralisia, isquemia, perda de rins, e poderia ter morte súbita a qualquer momento, pois fiquei infartado por 17 horas. Mas graças ao poder da Santa Voz Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, para a surpresa dos médicos, após 3 dias me levantei normal. Fiquei 7 dias na UTI, em observação, e todos os exames vieram perfeitos, sem nenhuma sequela, anormalia ou patologia, e tive
alta e vim para casa, porém contraí o vírus do Covid-19 como fator agravante, mas graças aos nossos santos me recuperei sem ficar internado e não tive nenhuma sequela. Mas faz 1 ano e 2 meses que gozo perfeita saúde. Louvo a Jesus, a Santa Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, ao santo e querido irmão Aldo, que me deram a vida normalmente. Assinado Wesley da Silva Avance, resido em Botucatu, no estado de São Paulo.
no teu grande amor e sempre unidos queremos estar para melhor te louvar. Não há na terra um povo assim que vive só para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare ao teu poder celestial. Nada nos falta, temos de tudo, pois a Senhora nos dá o amor, a unção divina de Consolador. Nos reanima, nos fortalece, nos santifica. Nos mostra o caminho do trono de Deus, nosso Criador. Não há na terra um povo assim que vive só para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare ao teu poder celestial. Nada nos falta, temos de tudo, pois a Senhora nos dá o amor, a unção divina de Consolador. Nos reanima, nos fortalece, nos santifica. Nos mostra o caminho do trono de Deus, nosso Criador. Não há na terra um povo assim que vive só para o reino do céu. Não há no mundo nada igual que se compare ao teu poder celestial.
Amém. Eu creio que os irmãos não se esqueceram do que eu disse a princípio para os irmãos, quando nós estamos recapitulando as mensagens do irmão Aldo, né? E eu vou mostrar para os irmãos um assunto muito importante acerca do que nós não menosprezamos e nem nos omitimos do que somos com Jesus. Certa vez, irmãos, nós sabemos, ou melhor, que Jesus, na época em que ele começou o seu ministério, os templos que o povo se reunia como este, naquela época, não pertencia propriamente a Jesus e aos discípulos, e sim aos judeus, aos herodianos, aos jebuseus. E quando Jesus a usava, que Jesus ia lhes mostrar a verdade, muitas vezes Jesus tinha que se ocultar, porque eles, não resistindo à verdade, eles passavam a mão em pedras para apedrejá-las a Jesus. Por isso que Jesus usava as praias e as montanhas, por isso que nós temos os sermões das montanhas. Por exemplo, este que eu vou citar aos irmãos é um dos sermões das montanhas. Jesus estava caminhando na beira da praia com uma montanha muito linda, muito confortável. E Jesus, olhando para trás, ele observou que vinha uma imensidão de pessoas atrás deles. Aí então Jesus, percebendo que aquelas criaturas estavam com sede de justiça e com fome, não de alimento, mas da palavra de Deus, então Jesus procurou um lugar que tinha uma pedra, né, que lhes dava condições dele visualizar as pessoas como eu estou aqui visualizando os irmãos. Veja bem que aqui o nosso santo altar, ele é mais alto do que o templo. Para quê? Para que nós possamos ter visualização acessível a toda a igreja, certo? E naquele momento, Jesus disse aos discípulos: fazei com que eles se assentem nas relvas e dividi-os em grupos, como estão os nossos irmãos lá, todos divididinhos, né? Uma parte lá, outra aqui, dividida em 4 partes. E os coralistas e músicos também não estão amontoados. Então Jesus, abrindo a sua boca, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Portanto, toda vara em mim que não dá fruto, tira ela e limpa, para que as outras demais que queiram produzir, que estejam florescendo, possam dar bons frutos. Aí Jesus, olhando para aquela multidão, ele fez assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Certo, irmãos? Por isso que hoje o conselho vem recapitulando as mensagens do santo profeta irmão Aldo, não para exortar os irmãos, mas para relembrar pontos facultativos que o nosso irmão Aldo deixou ensinado para nós, como um consolo, como um conforto, como um equilíbrio, para que nós nunca devemos, irmãos, de nos omitir da verdade. Irmãos, não é de hoje que eu vejo falar nessa igreja apostólica, porque a primeira vez que eu fui na igreja foi em 68. E tem gente aqui muito mais antiga do que eu, que conheceu a Santa Vorrosa. Eu apenas conheci o irmão Aldo, mas sei que na pessoa do irmão Aldo eu vi a Santa Vorrosa devido ao que ele falava conosco. Então o irmão Aldo nos deu um preparo para que nós pudéssemos então, no futuro, cuidar do seu rebanho, cuidar das suas ovelhas, como nós estamos fazendo agora, com muito amor e carinho. Então veja bem, amados irmãos, que quando o conselho
Estar recapitulando as mensagens do irmão Aldo para os irmãos, não é para aqueles mais antigos, não. Porque nós temos muitos apostólicos novos em nosso meio. Nós temos muitos visitantes. Nós temos internautas. Irmãos, nós temos ouvinte do programa Hora Milagrosa que realmente tem uma fé muito grande. Só para vocês terem uma ideia, certa vez eu viajando de uma cidade para outra, um taxista, nós estávamos em 4, 3 e eu com o motorista. Aí o taxista disse para mim: o senhor está passando bem? Eu disse: sim, estou. Ele disse: porque eu não vejo o senhor conversar. Eu digo: não, porque os outros lá de trás estão conversando de sobra para nós dois. Então eu tenho que ficar quieto ouvindo. Ele disse: o senhor é evangélico? Eu falei: sou. Aí ele pediu a denominação, falei. Aí ele disse: louvado seja Deus. O senhor é pastor, não é? Eu falei: sou. Ele disse: porque eu ouço este programa todos os dias às 4:30 da manhã na minha cidade, pastor. E eu coloco uma jarra grande de água para ungir. E quando termina aquele programa, eu pego aquela garrafa de água e faço aspersão em cima do meu táxi, para eu poder viajar. E peço a Santa Avó Maior da Virgem Maria que me guarde, me proteja, me livre do mal, para que eu possa ir e voltar com os meus passageiros e que nada de mal nos aconteça no caminho, nem na ida e nem na volta. Viram, irmãos, como é gostoso? Será que os irmãos que têm seus carros, quando saem de casa, fazem isto? Os irmãos se esquecem. Eu oriento os irmãos a orarem muito. Vai na padaria, faça a sua oração. Vai no mercado, vai para o trabalho, vai para a escola, vai viajar. Vocês observaram quando nós começamos a oração, que eu fiz a oração do Pai Nosso? Eu não deixo de não fazer. Entenderam? Porque a oração é uma das melhores armas que nos dá força, coragem e ânimo para vencermos as lutas de cada dia. E qualquer insinuação do pecado, do mal, que aparecer em nossa memória, a oração não basta, ela limpa. Então, por isso, eu vou levar ao conhecimento dos irmãos, mais uma vez, sobre a doutrina apostólica, falando sobre a desobediência. A desobediência, ela ainda continua perdurando em alguns corações em nosso meio. E é por isso que nós continuamos pregando e vamos pregar muitos anos ainda pela frente. Nós precisamos de tirar essa desobediência do nosso meio. Porque ela não foi colocada por Deus. Ela não foi colocada por Deus. Olha o que aqueles lavradores falou para o seu senhor, quando pegou a semente que ele lhes deu para fazer a plantação. De repente eles viram algo estranho quando nasceu no meio. E ele disse: Senhor, o Senhor não nos deste uma semente de boa qualidade para nós plantarmos e agora nasceu o joio no meio? Aí ele disse: não se preocupem, porque enquanto estávamos dormindo, o inimigo veio e fez o seu trabalho no meio da nossa lavoura. É assim que acontece, irmãos. Por isso que nós não podemos. Querem que nós arrancamos agora? Não, de jeito nenhum. Espere quando a lavoura madurar, aí nós vamos arrancar o joio e depois o trigo nós vamos colocar no celeiro. Assim será na consumação deste tempo. Se as pessoas não se adequarem, não se policiarem, não se corrigirem, até a consumação do juízo de Deus nosso Pai, quando Ele vier, Ele vai passar o rastelo. E nós não podemos fazer nada. Porque nós estamos pregando a boa semente, nós estamos plantando a boa semente, para quem quiser ouvir. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, esta igreja, sua doutrina e disciplina tem por missão formar filhos de Deus,
tornando-nos em santos à sua semelhança, em todo o nosso viver. Olha só que coisa gostosa. Portanto, devemos viver como aqueles que vivem na luz do caminho, que é Cristo Jesus, fugindo da imoralidade e da indecência, tendo as qualidades que nos foram ensinadas pela Santa Avó Rosa e pelo nosso santo profeta irmão. Por isso que eu lhes disse, nós não podemos de nos omitir desta identidade de apostólicos, irmãos. Não temos desculpa. Nós conhecemos afinco esta disciplina. Nós precisamos de nos maturizar, irmãos. Carregar sobre os nossos ombros esta responsabilidade maravilhosa. Temos observado que alguns irmãos não estão respeitando a doutrina e a disciplina de nossa amada igreja. Esqueceram e não cumprem os mandamentos de Deus, as regras de boa conduta e moral elevada que regem os princípios de nossa fé. Mas Jesus nos deu um recado: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem quiser ser amigo de Jesus, então faz o que ele nos mandou. Usam vestimentas inadequadas, comportamentos inconvenientes, se expõem nas redes sociais com comentários, fofocas e mentiras, discutem e brigam por qualquer coisa que não é de seu agrado, casais de namorados se expondo ao ridículo com atitudes inconvenientes e se deixam levar pelos prazeres da carne e da sedução. Famílias são destruídas por infidelidade e traição, entre outras atitudes que não combinam com o proceder de um filho e de uma filha de Deus. Tanto o moço, quando está namorando, quanto a moça, deveria respeitar as atitudes que são ensinadas nesta igreja apostólica. O moço, por exemplo, deveria respeitar muito bem a casa dos pais. É óbvio que o irmão Aldo nos deu uma oportunidade. Podem pegar nas mãos, meus filhos. Mas ele não mandou ir ao extremo. Não mandou ir ao extremo. Entenderam? Agora, os jovens estão pegando nas mãos, mas o inimigo chegou e falou: não tem nada não. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ir a lugares indecorosos. Importância não. Alguns assim o fazem como desafio e desacato, colocando em xeque muitas vezes a sua própria fé, para dizerem que, embora estando aqui num ambiente tão santo, tem o direito de fazer o que bem entendem, se esquecendo do respeito e temor a Deus, dos valores da fé, da honra e da moralidade, e que a liberdade em excesso se transforma em libertinagem. Libertinagem é o proceder devasso que abusa da liberdade, ímpio, insubordinado e que não é submisso a Deus, incrédulo e que se entrega aos prazeres da carne. São gestos que escandalizam a irmandade e a igreja perante a sociedade. Meu Deus, que prejuízo, hein, irmãos? Afirmamos em nossa fé que o maior tesouro que estamos buscando em nossa caminhada é a conquista do nosso galardão aos céus. E foi isso que Jesus nos deu as regras, ou melhor, e foi por isso que Jesus nos deu as regras doutrinárias e disciplinares, como obras que nos acompanham até o juízo de Deus, do qual ninguém se escapa. Eis como Jesus ensinou: cada qual é julgado segundo suas obras, cada qual é responsável
pela sua salvação. Amanhã, se eu tiver oportunidade, eu quero mostrar um assunto que foi mostrado ao santo irmão Aldo e que ele nos mostrou quando estava em seu corpo, ali na frente. Eu vou mostrar para os irmãos se eu tiver tempo, para vocês verem, irmãos e irmãs, que não vale a pena ficar com esse salto de sapato nessas alturas horríveis, ficar com esses vestimentos arrastando no chão, que tem irmãs que tem que puxar para cima para não pisar na barra, para não cair, pensando que é bonito ser feio. Não, irmãos. E os jovens não é diferente. Olha que a direção não está abrindo mão da disciplina e não vai abrir. E nós, junto com a direção, jamais iremos dar oportunidade às inadimplências para ferir a moral, a íntegra da santidade que está nesta Santa Igreja Apostólica, que Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, me entregou num prato de ouro para a Santa Avó Rosa, e a avó entregou para o santo irmão Aldo, para formar um povo santo, zeloso de boas obras para Deus, para ir para um lugar que eu vou mostrar amanhã, tá? Quando o nosso santo irmão Aldo disse que estamos preparando para representarmos a Deus como seus legítimos filhos, ele demonstrou confiança no povo apostólico e a esperança de que, dirigindo a igreja em espírito como anjo de Deus entre nós, seus ensinos jamais seriam esquecidos. Ah, olha que coisa bonita. Olha o que o irmão Aldo disse em novembro, de 2013. A minha igreja está preparada. Quer dizer, o meu povo, eu posso ir para os céus, que eles não vão me decepcionar. Mas ele foi para os céus, o negócio começou a desandar de ladeira abaixo, né? Mas, irmãos, voltem às práticas das tuas primeiras obras, como disse Jesus lá no livro de Apocalipse: senão eu venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Certo? No entanto, vemos que alguns esqueceram ou se fazem esquecidos dos seus ensinos para desobedecerem com atitudes desagradáveis a Deus. Muitas vezes ainda convidam outros a praticarem juntos destas desobediências. Estas pessoas que agem assim não são exemplos para seus irmãos familiares e semelhantes. Lembrem-se de que não é por acaso que fomos chamados para fazermos parte do plano de salvação de Jesus e da Santa Avó Rosa. Não é por acaso que somos ensinados a termos consciência e fé. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado para nos salvar. Não é por acaso que Ele alimenta a nossa fé através do seu corpo e do seu sangue na Santa Comunhão. Existe um plano divino de redenção e salvação para a maior beleza da criação divina, que se chama homem. Domingo, se a memória não me falha, vamos ter Santa Comunhão aqui. Será que os irmãos e irmãs estão preparados? Será que vão vir tudo no parâmetro desejável e agradável aos olhos da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, e de Jesus e do Pai e do Espírito Santo, para pegar aquele corpo santo nas mãos, com aquele salto de sapato de 10, 15 centímetros, com aquelas saias raspando no chão? Está certo? Eu digo que não. Que foi feita a imagem e semelhança do Criador. O preço da traição é muito alto, pois a desobediência à disciplina e o descaso à obra de salvação criada por Deus lhes tiram o mérito e principalmente a bênção e a proteção. Por isso que muitos não são felizes. Por isso que muitos não são felizes. Tem muitos jovens que casam
30, 60, 90 dias já estão separando. Tem muitas pessoas que vão em busca de um trabalho, não conseguem encontrar. Tem muitos casais lá dentro de casa que não são felizes, porque não põem em prática o que ouvem. Lembramos aqueles que assim agem, que como direção de nossa igreja, estamos trabalhando duro e lutando para conservarmos tudo que a Santa Vó Rosa, ou melhor, que o Santo Irmão Aldo nos deixou, inclusive suas mensagens e conselhos preciosos em nossos boletins, e queremos o bem e a felicidade de todos. Esta é a razão de estarmos relembrando e ensinando sobre este assunto muito importante nos dias de hoje. Confirmaram comigo aqui que eu disse que nossas mensagens estamos recapitulando? O conselho está dizendo que estamos nos relembrando. Estão nos relembrando é recapitular, irmãos, as mensagens do Santo Irmão Aldo. Nos dias de hoje, que é a salvação da fé, através da obediência e consagração. Há um ditado que diz que a terra que recebe a chuva é abençoado por Deus, pois produz frutos de boa qualidade e em abundância. Mas aquela que é formada por pedras, nada pode produzir. Assim são aqueles que, tendo todos os ensinos verdadeiros, oportunidades do Mestre Jesus, do Espírito Consolador e do Santo Pastor, obedecem por amor e recebem as bênçãos e proteção para ter uma vida feliz e abençoada. Mas aqueles que não procuram dar frutos de obediência e amor, são considerados como pedras que ficam pelo caminho imóveis, estáticos, nada produzem, prejudicam o andamento da obra de Deus, pois podem se tornar em tropeços e obstáculos para a salvação de almas. Não é isso o que queremos para alguns irmãos apostólicos. Por isso, com amor em nosso coração, estamos aqui alertando e aconselhando para o seu bem e para a sua salvação. Abra o teu coração, deixe Jesus agir e te transformar. Façam isto e verás como é bom ser dos céus. Como o povo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fomos chamados por Deus para facilitarmos o caminho desta humanidade tão carente de paz, de amor e de união, e não para impedirmos a aproximação daqueles que admiram nossa obra e nosso exemplo de vida. Por isso, busquem a consciência moral e espiritual, evitando todo o pecado e a imoralidade, e honrem o primeiro mandamento, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento não é diferente: amarás o seu próximo como a si mesmo, dando um exemplo de filhos e filhas de Deus. Sejam apostólicos, honrados e fiéis. Não te custa nada, é de graça tudo que os irmãos recebem nesta igreja. Vamos alimentar estas criaturas que estão espalhadas neste mundo, sedentos da graça de Deus. Orem muito. Olha aí o que eu ensinei para os irmãos, que eu falei para os irmãos. Orem muito. Muito, muito mesmo. Quando eu vou viajar, irmãos, eu oro quando eu saio de casa ou da congregação. Quando eu entro dentro do ônibus ou um outro carro qualquer, eu oro. Quando eu desço, eu oro. Quando eu chego na congregação, eu oro. Vocês entenderam? Por quê? Porque eu peço aos irmãos, como eu estou pedindo agora, para que os irmãos orem por mim. Me ajudem. Olha o que aconteceu quando São Pedro estava preso, próspero a ser degolado, a ser morto.
que a igreja estava fazendo? Orando por ele, pedindo a Jesus, porque amavam a Jesus. Agora nós vamos ficar jogando pedra no conselho? Não, irmãos, vamos orar por eles, porque a carga deles é muitíssimo grande. Eu sou um defensor deles. Eu sou, não me omito, não me escondo, de jeito nenhum. Aonde quer que eu esteja, já enfrentei coisas obscuras, mas não nego a minha fé de jeito nenhum, porque o que a Santa Vó Rosa do Irmão Aldo me deu, eu não ganhei em lugar nenhum, tá? Eu não ganhei em lugar nenhum. Então, por isso, como eu sou feliz, eu quero que os irmãos também sejam. Vamos dar as mãos. Orem muito, peçam sabedoria, ânimo, fé e coragem. E aqueles que desobedeceram a doutrina e disciplina de Jesus, sejam humildes, se arrependam e peçam perdão a Deus e aos seus santos, e se regenerem novamente como filhos e filhas de Deus, e voltem a fazer parte deste santo caminho de fé e esperança. Agora nós vamos jogar pedra e vamos ficar maldizendo das pessoas que estão falando mal de nós, mal do conselho, mal do irmão Aldo? Não. Vamos orar por eles. Olha o que Jesus disse quando estava pregado lá na cruz: Pai, tende compaixão e misericórdia, Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A Virgem Maria Santíssima ficou com ódio daqueles que fizeram aquilo com Jesus? Não. De jeito nenhum. Mas ela perdoou a todos. Porque a missão de Jesus é salvar. A missão da Virgem Maria é salvar. Da Santa Vó Rosa é salvar. Do irmão Aldo não é diferente. E a nossa, muito menos. Ok? Irmãos, ainda temos alguns minutos. Ainda tem uma mensagem bonita. Outra mensagem que eu vou falar para vocês, que não pode estar acontecendo no nosso meio, mas ainda tem algumas coisas, alguns pedregulho. Não vou dizer pedra não, vou dizer bem menos do que a pedra, um pedregulho ainda dentro do nosso sapato, que está machucando quando nós começamos a caminhar. Mas não esquenta a cabeça não, viu, irmãos? Esquenta não. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para representar os céus, a Deus, a Jesus. Jesus, que nos deu a vida e a salvação, sofreu por nós. Olha o que ele passou, as tentações que ele sofreu. A Santa Vó Rosa não foi diferente, o Santo Irmão. E por que nós não podemos também passar por algumas provações? Não se desanimem, não tenham medo de nada, porque nós temos tudo ao nosso inteiro dispor. Irmãos, tinha uma Santa Comunhão, e eu participei dela, o irmão Aldo estava lá. O padre arcebispo, que se dizia um dono daquela cidade, estava lá. Inclusive foi eu que convidei ele para ir. Aí eles estavam, a orquestra muito grande, tinha 1.500 pessoas naquela Santa Comunhão. Aí aquele padre estava comigo lá atrás. Aí a orquestra abriu mesmo com força. O irmão Aldo estava lá dentro. Aí o padre falou para mim: pastor do céu. Eu falei: o que foi, meu irmão? Ele disse: eu conheço a Itália, a Alemanha, o Vaticano, tudo quanto é lugar de boas apresentações de orquestra, mas igual a essa do senhor, eu nunca vi não, tá? Ele disse: cadê o profeta que eu quero tomar a benção dele? Aí eu levei ele lá para o irmão Aldo, e ele beijou a mão do irmão Aldo, tomou a benção do irmão Aldo falou para ele assim: escuta, você está cuidando bem das minhas crianças, dos meus jovens? Olha a preocupação do irmão Aldo, irmãos. Quem que trouxe você aqui? O que você veio fazer aqui? O padre ficou vermelho, irmãos. Aí ele apontou para mim, que tinha sido eu que tinha convidado ele. Aí ele disse: muito bem, está começando a aprender a trabalhar, viu, meu filho? Sobrou para mim um pouquinho ainda. Vocês entenderam, irmãos?
É isso que nós precisamos de fazer, meus irmãos. Chamar as pessoas que ainda têm espaço, olha quantos bancos vazios, para ouvir estas palavras genuínas e ungidas dos céus que os irmãos estão ouvindo. Mas na sequência vamos falar um pouquinho da falsidade, que tem que deixar um pouquinho para amanhã também, né? Os falsos não vivem em espírito, mas segundo a carne. Andam em concupiscências de imundícias e, como animais irracionais, seguem suas naturezas, isto é, querem amoldar seus costumes aos seus deleites cotidianos e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes e blasfemando do que não entendem. Assim disse o amado apóstolo São Pedro. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pelas forças do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando das que andam em erro. Os falsos se colocam diante daqueles que estão buscando a Deus na sinceridade de seu coração, a fim de que não cheguem à perfeição. Como ensinamos em nossa Igreja Apostólica, todos os fiéis filhos de Deus, para serem abençoados, devem crer no Pai, no Filho Jesus, no Espírito Santo de Deus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vorrosa, o outro Consolador da promessa gloriosa de Jesus. E em quem mais? No seu sucessor, o nosso santo profeta irmão Aldo, em todos os santos e em todos os santos em espírito e em verdade. Não são verdadeiros os ensinos sem fundamentos na verdade do Evangelho de Cristo, pois a religião é a ciência que trata do Espírito e que ensina como o homem deve fazer para religar-se a Deus e como permanecer no seu reino para chegar a ter santidade e um dia ir morar na glória celestial. Porém, os que se afastam da verdade e da justiça divina não podem ser aprovados pelo nosso Pai, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o rei profeta Davi, da Virgem Maria Santíssima, Pai de Jesus Cristo, Deus da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo. Lembrem-se que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas. Portanto, quem ainda estiver nas trevas, precisando da graça de Deus, querendo vida e saúde, se for buscar luz e vida aonde, no dizer de São Pedro, são fontes sem água, por certo, continuará sedento e nas trevas, com falta de sabedoria e de entendimento, pela ausência do Espírito Santo. Mas, se abrir o seu coração e buscar luz e vida naqueles que são santos de Deus, como a Santa Vorrosa e o Santo Irmão Aldo, receberão entendimento para compreender toda a verdade da qual nós ministramos nos dias atuais. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. E nós afirmamos que a Igreja Apostólica é a luz do mundo, pois nós afirmamos categoricamente por várias vezes. Nós afirmamos aqui do púlpito, e os nossos irmãos do coral cantam aquele hino, que esta igreja é como o sol a brilhar. Entenderam? Pois ela permanece na verdade e na justiça de Cristo, e por caminhar por Cristo, pelo Consolador, e pode encaminhar por Cristo e pelo Consolador e pelo seu santo profeta irmão Aldo, e pela mesma doutrina do Evangelho do reino dos céus, todos aqueles que buscam
glorificarem a Deus. Acerca dos verdadeiros filhos de Deus está escrito: vós sois as minhas testemunhas e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso aqui é um ensinamento antigo, viu, irmãos? Isso aqui é para provar às criaturas que Jesus não veio abolir as leis de Moisés. A Santa Vó Rosa não veio abolir as leis de Jesus, mas sim dar cumprimento, para preparar, porque Jesus e o Pai viu que neste país existia um povo que iria lhes dar credibilidade, que iria obedecer os seus ensinamentos, que iria fazer a sua vontade e obedecer os seus ensinamentos e ser amigo de Jesus. Por isso dizemos como melhor. São Mateus também registrou que Jesus afirmou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Sai de mim, serpente maligna. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observem estas recomendações que está registrada em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Recomendo, irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que você tem recebido. Afastem-se deles, deletem ele, cortem ele, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Certo? Estimados irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes. Tomem muito cuidado com tudo o que ouvem, veem e leem, inclusive nas redes sociais, para não perderem a essência da sua fé que Cristo, nosso amado Mestre, nos legou através da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo e desta Santa Igreja Apostólica. Pense nisto, amados irmãos, e um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ok? Ainda vamos ouvir um hino que o nosso coral irá nos alimentar com esta mensagem para fechar esta reunião com chave de ouro. O grande profeta de Deus, CS 186. Amanhã tem mais. Eu convido a todos os nossos amados irmãos para que nós possamos dar conclusão no requisito que eu iniciei hoje. Eu estou muito feliz, irmãos, feliz numa quantidade que não tem tamanho, porque eu estou encerrando a minha escala aqui, certo? E vou voltar lá para o meu Amazonas, terça-feira, com a graça da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. Mas eu agradeço a todos mesmo vocês, aos nossos técnicos de sons, né? Controladores de vídeo e áudio, que continuem com este trabalho maravilhoso, porque estes irmãos têm levado esta fonte de alimento, de sabedoria e de espírito a muitos internautas, a lugares tão longes, que os irmãos não imaginam, que vai de norte a sul, de leste a oeste, aos lugares mais longínquos deste país e também alcançando os países fora do nosso país. Este trabalho que os irmãos fazem como controladores de vídeo, técnicos de som, não imagina o quanto que é importante para esta Santa Igreja Apostólica, ok? Continue se aperfeiçoando, o irmão Aldo precisa muito de todos nós.
alguém o procurava e a ele algo pedia, ele nunca dizia não, nem de noite nem de dia.
Prezados internautas, nossos agradecimentos que eu vos faço em nome dos nossos amados irmãos aqui da nossa matriz em São Paulo, e também quero lhes deixar bem claro que em todas as congregações espalhadas por este país, nos finais de semana tem reuniões. Então, não fique aí na tua casa, de braço cruzado, aproveitando estas delícias do seu sofá, e vá para a reunião, procure um ponto aí mais próximo. Ah, mas eu não sei, pastor. Ora, não tem problema não, escreve aqui para a nossa sede. Rua Igreja Apostólica, Rua Baguari, 146 158, CEP 030 84 900, e tem o telefone ainda, 11 2941 7066, ok? E estará em boa companhia. Vamos orar. Santa e querida Vó Rosa, estamos felizes e contentes porque está faltando 10 minutos para as 21 horas. Estamos encerrando a nossa reunião aqui em nossa sede. Com muito amor e alegria, venho lhes agradecer à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, à Mãe Virgem Maria, a Jesus Cristo, nosso Senhor, ao Divino Espírito Santo e ao nosso Deus e o poder celestial, por esta maravilhosa oportunidade de que aqui, junto com os nossos irmãos de nossa matriz, então podemos realizar esta magnífica e santa reunião. Agora, querida avó, foi colocado aqui nesta caixinha, neste pedido de oração, os nomes de todas as famílias, de todos os irmãos, dos seus parentes, amigos, companheiros de trabalhos, entendeu, Santa Avó? E que se tiver algum nos hospitais, casa de saúde e maternidade, que ainda estamos passando por estas variantes, né? Que a Senhora e o Santo Irmão Aldo possa dar a solução dos seus problemas, ungindo e abençoando os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermeiros, os anestesistas, infectologistas, para que além daqueles conhecimentos que eles adquiriram lá nas universidades onde eles estudaram, e eles possam então receber ainda mais a sabedoria dos céus para aplicar o medicamento certo no lugar certo e na hora certa. Querida avó, a senhora também abençoe o nosso país, todas as nossas diretrizes de presidenciais, governamentais e dos prefeitos com seus assessores, para que todos juntos possam ter uma sensibilidade humana para dirigir bem o nosso país. Abençoe e unja toda a nossa Irmandade Apostólica, espalhada por este país, os internautas, ouvintes do programa Hora Milagrosa, e que se estiver alguma das nossas irmãs esperando para ter os seus filhinhos, clamando pela misericórdia e bênção da Senhora, que assim neste momento a Senhora lhes conceda. E que se porventura também estiver alguns jovens, né, tanto o moço quanto a moça, pensando no futuro da sua vida, como casamento, que a Senhora tenha de compaixão e misericórdia, dê-lhes a inspiração, para que eles possam saber pedir à Senhora e ao Irmão Aldo para a bênção do seu futuro. Santa Mãe querida, abençoe e unja a nossa direção, para que a mesma possa continuar junto a nós, dirigindo os passos desta Santa Igreja Apostólica, e jamais venha se abrir mão dos preceitos doutrinários e disciplinares que a Senhora os entregou em nossas mãos, para que a Igreja Apostólica continue firme e triunfante na sua jornada rumo aos céus. Que agora, Santa Mãe querida, peço-lhes a tua confirmação da tua bênção para nossas criancinhas, para também os nossos anciões, a mamãe e o papai que está com seus filhinhos nos braços, ao lado, para que sejam felizes e recebam esta bênção e unção dos céus. E aqueles que não puderam vir hoje, possam comparecer amanhã, para que nós possamos concluir os raciocínios que nós iniciamos hoje. Agora vou despedir meus irmãos, seus filhos, para os seus lares, desejando-lhes que tenham um bom retorno, uma boa noite de descanso. Por isso, queridos e amados irmãos, e aos que nos visitam e aos nossos internautas, creio que estão recebendo a bênção e unção do Espírito Santo, a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que sejam felizes, prósperos e bem-aventurados, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.